paz do Senhor, irmãos. Gostaria de meditar com vocês um texto que está no livro de Romanos, capítulo 8, de 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria de enfatizar hoje com nós, para nós intercessores, que nós precisamos clamar por nós mesmos também. Se Deus tem um propósito com o nosso chamado de intercessão, nós precisamos estar preparados para isso. E aqui esse texto diz assim: também o Espírito, quer dizer, além das suas orações, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos dá assistência quando estamos fracos, porque aqui fraqueza está no singular, então não é fraquezas carnais, é uma fraqueza de estado. Ele nos dá assistência quando nós estamos fracos, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar de maneira adequada, útil, proveitosa. Convém quer dizer isso. Não sabemos orar de maneira adequada, útil, proveitosa. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. O mesmo Espírito intervém a nosso favor, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sobremaneira quer dizer além da medida, é sobrenatural. Tudo que é sobre passa da medida, sobrenatural, passa da medida do natural. Então, de uma maneira sobremaneira, uma maneira além da maneira normal. E é com esses gemidos inexprimíveis que nós podemos colocar aqui as línguas estranhas. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Deus sonda o nosso coração, o Espírito Santo trabalha junto com o Pai, com a mente um do outro. E o que é sondar? É investigar, averiguar. A sonda ela é usada para conhecer a profundidade. Então Deus quer nos sondar, quer nos conhecer lá no nosso profundo, nosso coração. A sonda ela vai a lugares que a nossa vista não vê. Ela vai a profundidades que descobre lá no nosso interior coisas que nós mesmos até desconhecemos. É o nosso pré-sal, né? Aquela região que o homem não pode chegar lá, a sonda vai lá. Então, o Espírito, o Pai, sonda os nossos corações e ele sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, os dois trabalham ali em conjunto, a mente do Senhor, a intercessão do Espírito. Numa dessas tardes em que a gente está aqui em casa, por causa dessa pandemia, eu estava tirando meu horário da tarde para oração, e eu sempre falo com o Senhor: Senhor, eu estou orando em línguas, eu gostaria de saber o que eu estou falando, nem que fosse uma linha só, mas eu gostaria de saber o que eu estou falando. Existe o dom de interpretação de línguas, né? Eu não tenho esse dom assim plenamente. Mas quando eu comecei a orar nessa tarde, eu comecei a louvar em língua estranha. E esse louvor, eu conhecia aquela melodia que eu estava louvando naquela língua. Às vezes eu não conheço, é uma melodia que é feita pelo Espírito ali na hora, mas eu conhecia aquela melodia. Quando eu acabei de orar, eu fui procurar que melodia era aquela. E era de um louvor que eu não escuto há décadas.
E o louvor dizia assim: se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Então o Espírito Santo estava falando para o pai assim: olha, se a fé dela faltar, quando o sol, a Raquel, não puder ver, ela vem a ti, Senhor, de maneira humilde, e te pede: vem meu piloto ser. E o Senhor respondeu: oh, não temas, Raquel, eu sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a minha mão, confia em mim. É maravilhoso, irmãos. Por isso eu quero incentivar a você a clamar a Deus, a orar. Tira um período para orar em línguas, só em línguas. Às vezes eu me levanto de madrugada para orar e não sei nem o que eu vou pedir a Deus. A mente está confusa, o coração apertado. Então eu só oro em línguas. Às vezes de tarde também acontece a mesma coisa. Nós precisamos disso, nós intercessores precisamos estar orando por nós mesmos, clamando a Deus pela nossa vida espiritual, para que Deus nos assista na nossa fraqueza. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar, Senhor, livramento nessa situação que nós estamos passando, e nós vamos colher muitos frutos para a glória do Senhor, porque Deus não faz nada que Ele não tenha um propósito naquilo que Ele está fazendo. Então diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu projeto. Deus tem um projeto para nós. Eu costumo dizer que lá no Salmo 139, onde o salmista diz que foram escritos todos os nossos dias, não é o dia a dia, hora a hora, minuto, é todos os propósitos de Deus, todos os projetos de Deus para a nossa vida. E o que eu mais quero é quando chegar diante do meu Senhor e saber que eu cumpri esse propósito. Olha, Raquel, isso aqui você tinha que fazer desse jeito. Você fez assim. Você fez errado. Eu não quero isso para mim. Eu quero cumprir todo esse propósito. Paulo, né, já estava sendo preso, já estava passando por grande tribulação. O Senhor apareceu para ele e falou para ele: Paulo, coragem. Paulo, ânimo, não desanima, Paulo, porque cumpre a você estar em Roma, cumpre a você ir lá pregar o meu evangelho. Então, era um propósito de Deus. Nós temos que estar nesse nível, de estarmos cumprindo esse propósito de Deus, mesmo que esse propósito leve a nossa vida até a morte, como Paulo foi. Mas Paulo não estava pensando nisso. Ele sabia que o que Deus tinha preparado para ele era muito maior. Então, que nós possamos cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. Que nós possamos estar intercedendo pelos outros, porque somos intercessores, né? Mas também por nós mesmos, clamando ao Senhor, orando em línguas, sabe? Buscando ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, o Espírito Santo vai estar clamando por nós e vai nos sustentar, em nome de Jesus. Amém.